por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Bom, então, como vocês tiveram agora uma ideia mais visual de como que são os chakras, vamos começar explicando que os chakras são espaços energéticos localizados no corpo etérico, não é no corpo físico, né? E eles permitem a comunicação interdimensional. Neles circulam energias emocionais, mentais, físicas e etéricas. Como vocês viram lá no filme, tem mais de 88 mil chakras e nós vamos estudar 7 principais e um chakra adicional que nós precisamos muito dele na cromoterapia, que é o chakra humeral. Então vamos seguindo. A dimensão do chakra, ele tem em torno de 8 a 15 centímetros e eles possuem todas as cores, mas devido à atividade que é confiada a cada um deles, geralmente a energia circula de uma forma que a predominância das cores quentes são para os chakras inferiores e das cores frias para os chakras superiores, né? Cada chakra se assemelha a um cálice ou um pires, e eles possuem uma depressão no meio que é consequência do efeito da energia que circula. Na realidade, cada chakra é como se fosse um pequeno tornado energético dentro de nós. Bom, eles podem girar para a esquerda ou para a direita, dependendo do seu dono é predominantemente yang ou ele é yin, se ele tem energia masculina ou energia feminina. Quando eles estão bloqueados, eles podem ficar hiperfuncionantes e podem ficar hipofuncionantes, né? E quando eles estão bloqueados, o chakra não se comunica com os demais, né? E os canais que permitem a comunicação entre eles não funcionam daí, não estão funcionando. Quando eles estão hiperfuncionantes, eles estariam submetidos a muitos estímulos ou por excessiva absorção de energia do meio. Quando eles estão hipofuncionantes, é porque eles estão mais enfraquecidos, né? E a estrutura energética que o chakra possui é que nós vamos falar daqui para frente agora. Eles giram em torno de um ponto central e eu quero mostrar para vocês exatamente como é que é um chakra visto de lado. Vamos lá. Então, veja, a estrutura energética do chakra, ele é dividido em 3 camadas. Então, a primeira camada é essa camada externa, né, que visto de frente é esse reloginho aqui, né, do lado de cá, e visto de lado, ele tem essa forma que parece um coador. Então, na primeira camada está ligada à atividade física, por conseguinte, a mais ativa. A segunda, que é a do meio, está ligada ao aspecto amor, ou seja, atividade emocional ainda bastante ativa, mas ainda menos ativa que a camada física. E a última é que é ligada ao espectro da vontade, ou seja, atividade intelectual mental de interação desses 3 níveis. E nesta pontinha aqui, mais fininha, é que ela se liga na medula, aonde ela faz a ligação entre todos eles interagindo uns com os outros. O chakra básico, Francisco, eu estou repetindo esses 2 chakras primeiro aqui, porque o pessoal está fazendo uma reciclagem hoje junto aí com vocês, então vocês estavam meio que demorando, eu resolvi começar
do início outra vez. Então, você vai escutar os 2 chakras de novo. Então, o chakra básico está localizado na região do períneo, na base da coluna vertebral. E ele se relaciona com a glândula suprarrenal. Então, cada vez que uma pessoa apresentar problemas de rins, de coluna, de ânus, de pele, mucosas, cabelos, unhas, os genitais externos, pode ter certeza que tem problema nesse chakra e tem que ser tratado por este chakra. Né? Bom, a palavra-chave desse chakra é sobrevivência e se refere a tudo que possa, de alguma forma, interferir na preservação do indivíduo. Ele é o chakra da autopreservação e do prazer. Exprime a vontade de existir do homem e exibe sentimentos como coragem, medo, orgulho, decisão e firmeza. E para os videntes, eles veem esse chakra mais ou menos dessa forma aqui. Ele é vermelho, tem 4 pétalas e os videntes enxergam ele bem dessa forma aí. O chakra, ele vibra tanto para frente quanto para trás. Ele pode ser medido ou pelo lado da frente do corpo ou pelo lado de trás. As principais características do chakra básico. Ele está localizado lá embaixo, entre o ânus e os órgãos genitais. A palavra é sobrevivência, o órgão motor dele é o ânus. Os órgãos relacionados, as glândulas renal, suprarrenal, rins, peles, mucosas, a cor dele, vermelho. O elemento dele é terra. Os planetas ligados a este chakra são Saturno e Marte. Os cristais são a ágata, hematita, jaspe, granada e rubi. Vejam bem, a gente pode também tratar de pessoas com cromoterapia através de cristais. E os cristais seriam esses que eu estou indicando aqui. Os aromas que possibilitam você fazer o óleo essencial para ajudar no tratamento, quando for esse chakra, é cedro, patchouli, cravo e canela. O raio é o 4º raio e a energia é a energia Kundalini. Quanto aos sentimentos, esse chakra, ele nos liga ao medo e à paixão. E são os principais sentimentos associados a esse chakra, né? Quando as patologias que envolvem esse chakra. Então, as patologias são anemias, relação sexual com problema, problemas dermatológicos, falta de produção de glóbulos vermelhos, raiva gerando impaciência, intolerância, problemas ortopédicos, inclusive coluna, autoinsatisfação, pouca praticidade para lidar com situações de vida, dispersão, síndrome do pânico, entre outros. Né? Lógico que o medo, a depressão e o excesso ou deficiência na área da libido também fazem parte desse quadro de patologias. As doenças relacionadas a este chakra, o uso obstinado ou excessivo do chakra básico, ele nos leva a egoísmo, a altruísmo, exercícios físicos e sexo em excesso. Ele também leva o indivíduo a ter problemas de hemorroidas, coluna, alienação e aprendizado sobre o uso correto da vontade. A música que ajuda este chakra são as músicas tribais, aqueles sons de pam, 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 tudo que for som marcante, um samba, uma rumba, uma conga, esses ritmos, eles fazem com que a gente mexa com o quadril, mesmo sem querer mexer. É só a gente escutar que tum, bum, bum, bum. Daqui a pouco você entra no ritmo do tum e está se mexendo como a música manda a gente fazer. Atividade que ajuda a regular esse chakra: contato com a terra, caminhar descalço, sentar no chão, yoga, taekwondo e hatha yoga. E as informações complementares para ele:
Esse chakra está ligado ao chakra coronário, então eles são o topo, o primeiro e o último, né? Eles formam uma espécie de início e fim dos chakras. E quando não existe nenhum impedimento entre eles, ele permite que a energia se erga até ele, que seria a Kundalini subindo do chakra básico até o chakra coronário. E a este chakra a gente costuma não dar muito valor, ou então dar valor demasiado para ele. E daí, desta forma, a gente não consegue agir mediante a nossa real necessidade, onde a gente tem que respeitar os nossos desejos, e seguindo sem eles, quando não são mais necessários. Então, usar esse chakra com sabedoria é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, pois existe uma tendência entre os indivíduos a acharem que, não usando o chakra, como, por exemplo, algumas religiões, né, eles proíbem que os padres, por exemplo, tenham vida sexual, achando que o fato deles não ter vida sexual vai torná-los mais anjos do que as outras pessoas. E aí é o maior engano que eles cometem, porque o ser humano, o homem, é um animal dotado de raciocínio, porém ligado a todos os sentimentos que permitem que o indivíduo caminhe e sobreviva, que ele coma, beba, reproduza e tenha prazeres. Quando tais funções não forem mais necessárias, Deus não vai mais nos dar esse chakra, ele por si só vai desaparecer, e a gente não vai ter nem sexo mais daí. Mas enquanto a gente tiver, é porque a gente tem que usar. Agora, partindo para o chakra esplênico. O chakra esplênico é o segundo chakra. Nos dias de hoje, é o chakra que mais incomoda em consultório de cromoterapia, porque todas as depressões estão ligadas profundamente neste chakra. Então, existe uma maneira, o Jacob Mello, ele descobriu uma tese para resolver problemas de depressão que é maravilhosa, gente. Ele funciona de um jeito fantástico. Porque a pessoa, quando está deprimida, vai no médico e o médico enche ela de psicotrópicos. Só que ele mais atrapalha do que ajuda com esses remédios. Porque quando este chakra, ele para os filtros do corpo humano, ele para os rins, ele para o baço, ele para o rim que filtra a urina, ele para o baço que filtra o sangue, ele para o pulmão que filtra o ar, ele para toda a questão dos filtros do nosso corpo. Quando isso acontece, o nosso cérebro entra em parafuso e não entende o que está acontecendo. E daí a pessoa começa a perder o sentido de vida que ela tem. Muito bem. Uma pessoa vidente, ele enxerga esse chakra bem como está sendo representado. A cor dele é um laranja amarelado e ele está localizado, como vocês vão ver aqui, ele está localizado na parte inferior da região lombar, por cima e atrás dos órgãos genitais. 4 dedos abaixo do umbigo, desviado para o lado esquerdo. Né? É mais ou menos aqui assim, desse lado aqui. Tá? A palavra-chave desse chakra chama entrega. O órgão motor são as nossas genitais. Os órgãos relacionados a eles são o útero na mulher, o útero e ovário na mulher e os testículos do homem, o baço, a medula óssea e o sistema nervoso central. A cor dele é laranja, o elemento dele é a água, o planeta é Plutão e Lua e os cristais, todos os cristais de cor laranja, principalmente topázio Rio Grande, coral, cornalina e calcita laranja. Os aromas que ajudam esse chakra: ilang-ilang, patchouli, benjoim e sândalo. O raio é o terceiro raio e a energia que comanda esse chakra é o prana. Associados aos sentimentos, este chakra, ele nos leva à credulidade, à desconfiança, o desprezo, a ilusão, o falso conhecimento e a desumanidade. A sensualidade é outro sentimento associado a este chakra.
a criatividade, a doação pura e simples, sem pedir nada em troca. As patologias que agridem esse chakra são o estresse, o excesso de vida intelectual, pensamentos obsessivos, ausência de vida ao ar livre, prejudicam muito o bom funcionamento dele, levando à dificuldade nas mulheres de engravidar, a terem distúrbios menstruais, patologias no sangue, doenças nervosas e neurológicas, cânceres e até AIDS. Nessas patologias, devemos dar especial atenção a este chakra, tratando o sintoma emocional a ele associados com medicamentos que o energizem em forma de cor, através de atividade física, respiratória e outras. As doenças mais comuns que, quando esse chakra está desequilibrado, são anemias, alterações nos glóbulos sanguíneos, impotência sexual, dificuldade de engravidar, né? Ele também está ligado à epidemia de AIDS no planeta e agora da depressão. Produz distúrbios intestinais e gástricos. Leva o indivíduo a baixa vitalidade e ter distúrbios cerebrais. E também as chamadas doenças sexualmente transmissíveis. A música que ajuda esse chakra são os ritmos árabes, as danças folclóricas, bolero de Ravel e dança cigana. A atividade dele é dança do ventre, caminhar ao ar livre, dançar hula-hula, fazer tantra yoga. E como informação complementar, o esplênico é muito poderoso, pois ele controla a nossa vida sexual. Ele deverá seguir na humanidade sendo um chakra muito importante, pois até que a humanidade esteja com pelo menos 2/3 do seu contingente já bem evoluído, este chakra ainda estará funcionando poderosamente. Ele é o chakra doador de vida no planeta. Ele se relaciona com o período da gestação até o nascimento. A função mais importante dele é a absorção genérica da energia, sua modificação e a distribuição para os demais chakras. A energia proveniente do baço, que é o prana, do primeiro chakra e do segundo chakra, juntas, criam uma corrente energética que permite a criação de uma nova fonte de vida. Por isso, permite que da relação sexual surja o bebê. Este triângulo é o reflexo de outro, superior, formado pelo laríngeo, que corresponde ao segundo chakra. A pituitária, que corresponde ao baço, e a pineal, que corresponde ao baço, que corresponde ao chakra básico. Na relação desses dois triângulos, reside a chave para a compreensão da autopreservação, a imortalidade, a sobrevivência dos corpos sutis. Quando eu falei desses dois triângulos, é para entender, né? Aqui até a cintura e da cintura para baixo. Então, forma esses dois triângulos, que dá uma estrela de Davi, coincidentemente. Bom, eu acelerei um pouquinho porque ele já tinha ouvido agora. Agora nós vamos falar mais devagarzinho aqui do chakra umbilical. O umbilical, ele é o responsável pela digestão, pela absorção da nossa alimentação. Ele está associado ao correto uso das emoções e envolve o saber trabalhar com o sentir e o desejar. Nos dá condições de saber o que queremos e como faremos para conseguir. Ele está associado à cor amarela, que o energiza e o ajuda a canalizar o poder do indivíduo para as coisas que anseia. Este chakra pode estar hipertrofiado em pessoas muito emotivas ou hipoatrofiado em pessoas que se controlam e que não sabem lidar com as emoções. Vocês já devem ter sentido na vida de vocês, por exemplo, quando vocês recebem uma notícia ruim, quando vocês têm uma grande decepção, um grande susto, a gente leva como se fosse um soco na boca do estômago. E é este chakra que sofre com isso. Algumas pessoas, nesta hora, isso é tão forte que as pessoas evacuam, elas urinam, soltam urina, elas não têm mais controle das emoções, porque
Aqui é o chakra da emoção. Aqui é o chakra que bate fundo na emoção. Então vamos para frente. As principais características. Ele está localizado na cicatriz umbilical, próximo à oitava vértebra. A palavra-chave desse chakra é poder. O órgão motor dele são as pernas. Os órgãos relacionados, o estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, vesícula e veias. A cor dele é a cor amarela. O elemento dele é o fogo. Os planetas, Lua, Sol e Júpiter. Os cristais, citrino, pedra do sol, olho de tigre e âmbar. Os aromas que ajudam: cítricos, bergamota e rosmaninho. O raio dele é o sexto raio e a energia é o prana. Quanto aos sentimentos, ele está ligado a sentimentos de fraqueza, crueldade, luxúria, prazeres sádicos, desejo e desorientação, ao uso do poder e a saber quando e como usar. Dificuldades em lidar com suas emoções, em colocar seus pontos de vista de forma clara e objetiva. Não ter a exata noção de seus verdadeiros sentimentos gera problemas neste chakra. O sentimento de proteção, valor, ausência de carência e saber se colocar no momento certo é saber usar este chakra de forma correta. Quanto às patologias, quando ele está desequilibrado, ele nos impede de utilizar bem o nosso raciocínio. Então, a nossa lógica é a nossa faculdade de perseguir os nossos objetivos e fará com que o sistema nervoso simpático se torne sensível, prejudicando a sensibilidade da pele, tornando a aura aberta à invasão de infecções e a outras energias negativas e patológicas. Isso é muito sério, principalmente para quem mexe com espiritualidade. Este chakra é um chakra que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. As doenças que nos levam relacionam com as doenças da área sexual, gástrica e do sistema nervoso e distúrbios hepáticos do fígado. A rigidez típica desse chakra poderá gerar também artritismo e problemas articulares. Ainda que tais sintomas sejam característicos do primeiro chakra, a rigidez do terceiro está mais ligada a dificuldades da área emocional e mudanças de atitudes emocionais. Então, a rigidez mental do primeiro envolve mais atitudes mentais e a deste, atitudes emocionais. Música que ajuda esse chakra: cordas, violão, violino, atividade, caminhar na natureza e fazer karma yoga. E como informação complementar, esse chakra é o mais importante na humanidade em geral. Estresse e distúrbio emocional também geram problemas na área do umbilical. Ele funciona como amortecedor entre a energia astral e a sua distribuição pelo corpo, sendo ainda relacionado com o sentido da clariciência. Ele está relacionado com o plexo solar e é considerado o cérebro emocional da humanidade, intimamente ligado à mediunidade de incorporação. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Podem me parar a hora que quiser. A hora que vocês acharem, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Por favor, façam isso, tá? Chakra cardíaco. O quarto chakra é responsável pelo conhecimento de si próprio. Trabalha o amor por si, a autoestima. Esta capacidade ajuda o indivíduo a aprender a se doar em prol de um projeto maior, a sua vida e a vida do planeta. Então, para vocês terem uma ideia do chakra cardíaco aqui. O chakra cardíaco é mangueirense,
ele é verde e rosa. Principal característica desse chakra, ele está localizado no centro do peito, na altura do osso externo. Palavra-chave dele é autoestima. Órgão motor, mãos, membros superiores. Órgãos relacionados, coração, pulmão, timo, diafragma e esôfago. A cor dele, como eu disse, ele é mangueirense, é verde e rosa. Elemento é o ar. Os planetas são o Sol e Vênus. Cristais, turmalina, melancia, kunzita, quartzo rosa, jade, esmeralda e rodocrocita. Os aromas, eucalipto, sândalo e rosas. E o raio é o terceiro raio. Quanto aos sentimentos, quando esse chakra não está bem legal, sentimentos como rejeição, mágoas e tristeza prejudicam os órgãos a ele associados. Também sofrem de distúrbios nesta área pessoas que não sabem agradecer a favores ou presentes e que têm dificuldades em demonstrar seus sentimentos, expressando também frieza, brutalidade, solidão. A expressão correta dos sentimentos, ideias e pensamentos também contribuem para a saúde dos órgãos relacionados a este chakra. Quanto a patologias, as patologias envolvidas na região se relacionam com dificuldade de expressar os próprios sentimentos e vontades, a ausência de conhecimento, egoísmo e baixa autoestima. As pessoas que têm muita dificuldade de amar, têm muita dificuldade nesse chakra. Doenças. Quando não conseguimos nos amar e nos fechamos dentro de nós mesmos, não conseguimos dividir responsabilidades e nos sobrecarregamos. Não conseguimos pedir ajuda para as tarefas diárias ao proteger o outro das responsabilidades, por acharmos que ele é por demais frágil. Temos aí o nosso quarto chakra comprometido e com energia circulando mal, causando então infartos, pneumonias, anginas, hipertensão arterial, pré-cardialgia, taquicardia, dificuldade de digestão, problemas no terço inferior dos pulmões. E emocionalmente, as reações negativas incluem tendências suicidas, hipocrisia e superficialidade e outras moléstias relacionadas a esta área. Vejam, vocês que estão aí a um passo de trabalharem com cromoterapia. Existem 2 chakras em nós que não podem conversar entre si. É o chakra umbilical, o que nós vimos, o solar, que nós vimos, ou atrás, o último que nós vimos, e o cardíaco. Este é o chakra das emoções e este é o chakra dos sentimentos. Se você misturar emoção com sentimento, dá grilo, dá bronca. Então, principalmente terapeutas, médicos, enfermeiras, seja lá quem cuida da saúde de alguém, não pode se envolver com sentimentos. Porque se você ficar com pena do teu paciente, o teu chakra umbilical, ele vai chupar o problema do teu paciente para você, porque o teu sentimento desceu e abriu o chakra do umbigo. Então, este é um cuidado que nós temos que ter quando tratamos do ser humano. A gente tem, sim, que tratar com respeito, com carinho e com amor, mas não podemos ter pena, não podemos ter dó. Parece incongruente, mas se a gente não tomar esse cuidado, a gente vai ter problema. Se quiserem fazer pergunta, podem fazer à vontade. Vamos lá, vamos continuar. A música que ajuda esse chakra: teclados, valsas e harpa.
Atividades que ajudam muito são trabalhos manuais, massagens, exercícios respiratórios, natação, dança de salão e Bhakti Yoga. Como informação complementar, esse chakra é a sede do eu superior. Ele promove a transcendência do julgamento, dos preconceitos e daqueles pensamentos dualísticos: é certo, é errado, é bom, é mal, é feio, é belo. Ele é a sede da consciência grupal. Este chakra é o centro da chama crística, segundo algumas escolas de ocultismo. O que é uma chama crística? É a célula energética que possui todas as características das nossas vidas anteriores, assim como a nossa herança ou similaridade com o Cristo planetário. É o que nos aproxima do próximo. A chama crística é a chama divina da nossa vida. Muito bem. Este chakra está ligado ao corpo mental inferior, que está envolvido com o raciocínio concreto e faz parte da nossa personalidade. Indivíduos neste nível de consciência terão sempre gostos simples para alimentos e necessitam de 9 horas de sono e conseguem grande prazer através do tato. É pegando, são aquelas pessoas sinestésicas, né? Ela precisa tocar, ela precisa estar sempre e pega e abraça né? E assim a gente chega no chakra laríngeo. O chakra laríngeo é o quinto chakra. Ele favorece a fala em público e a comunicação em geral. É bem desenvolvido em artistas, oradores e desenhistas. Quando ele está equilibrado, ele facilita a relação com a autoridade e com o público. E os videntes enxergam ele mais ou menos assim, ó. Essa cor azulada, azul céu, assim, é assim que vê esse chakra. A localização dele fica no pescoço, bem na altura da cartilagem cricoide, que é o pomo de Adão nosso aqui. A palavra-chave desse chakra é criatividade. O órgão dele é a boca. Os órgãos relacionados: tireoide, boca, ouvido externo, nariz, língua, amígdalas, parte superior do esôfago, ápices dos pulmões, faringe e cordas vocais. A cor dele, como eu disse, é azul celeste. O elemento é éter. Os planetas são Vênus e Urano. Cristais: turquesa, água marinha, calcedônia, pedras com cobre. Os aromas que ajudam: sálvia e alecrim. E o raio é o primeiro raio, que é o responsável por ele. Quanto a sentimentos, este chakra atua como fonte de integração dos chakras superiores. Ele permite o sentimento da autorreflexão, possibilitando a verdadeira expressão individual da nossa natureza. As patologias ligadas a ele é quando ele está em desarmonia, ele provoca distúrbios na fala, provocando gagueira. É o chakra da fonoaudiologia. Surgem daí problemas na expressão correta dos seus sentimentos, o que pode permitir ao paciente fala chula e livre vazão das emoções, ao invés dos sentimentos. Gera o temor de se descobrir a verdadeira face, de não corresponder às expectativas idealizadas, criando dificuldades de pedir ajuda e de arcar com mais responsabilidade do que pode aguentar. Quando acontece um bloqueio nesse nível, pode levar à incapacidade de relacionamento com o meio ambiente, dificuldade de verbalizar as emoções, descontrole alimentares, dificuldade a nível criativo, não conseguindo estruturar ideias, a reprimir sentimentos, de emoções, de ideias, gera tensão nas mandíbulas, né, problemas nos dentes,
na respiração, no ouvido externo e no pescoço. E as doenças mais comuns, quando se está com a circulação deficiente nesse chakra, pode acarretar amidalite de repetição, problemas tricordianos, problemas de fala e de alimentação, mastigação, deglutição. A música que ajuda ele: sopro, cantos sacros, metais, marchas e hinos nacionais. As atividades: praticar canto, mantra yoga e fazer cantoterapia. Como informação complementar dele, ele é ligado à vontade criadora e quando ele está ativo, ele permite acreditar nos mundos mais sutis e no mundo físico, simultaneamente. Permite também a perfeita expressão oral. O equilíbrio desse chakra proporciona a capacidade de discernimento do indivíduo, levando-o à expressão clara da sua vontade, como o saber dizer não nas horas exatas, sem culpa ou medo. Possui ainda uma ação catalisadora das energias em forças construtivas. Quando ele está em harmonia, é-nos facultado ouvir e calar no tempo certo, ser sincero e íntegro. Bom, eu já cheguei no quinto chakra e ninguém perguntou nada. Ou eu estou explicando muito mal, ou estou explicando muito bem, né? Porque quando ninguém pergunta é porque ou aprenderam tudo ou não entenderam nada. Então, vamos continuar, já que ninguém quer falar. O chakra frontal, o Ajna. O sexto chakra promove uma integração psicofísica da personalidade com os demais corpos. Possui controle sobre a visão física e extrafísica. Controla todas as atividades mentais superiores, como a intuição e a memória. A noção de tempo está relacionada com ele. O sentimento de maternidade e a figura da maternidade estão relacionados ao sexto chakra. É o terceiro olho, gente. O som é o rom mesmo, né? Bom, ele está localizado na testa, entre as sobrancelhas. A palavra-chave é integração. O órgão motor dele é o olho direito e os órgãos dos sentidos em geral. Os órgãos relacionados: glândula pituitária, hipófise e os núcleos da base. Envolve também o hemisfério cerebral direito e as funções mais cognitivas do cérebro, ligado à visão interior e ao nosso lado mais yin. Yin é feminino. A cor dele é índigo, o elemento é humanas, o planeta é Netuno e Júpiter, cristais sodalita, lápis lazuli e safira. E os aromas: jasmim, hortênsia e colônia. O raio dele é o sexto raio. A energia é o forrá. E os sentimentos: pessoas mergulhadas nesta energia deste chakra se envolvem apenas com os olhos da razão, esquecendo das demais atividades humanas. Existe arrogância intelectual e excesso de rigidez mental. Dificuldade de olhar para si mesmo e olhar apenas para fora denotam problemas na circulação energética do sexto chakra. Quando ele está em desarmonia, ele provoca distúrbios visuais dos sentimentos em geral. Ele apresenta dificuldade em lidar com a noção de tempo e espaço, com o nosso lado mais intuitivo e sensível, que é o lado feminino nosso. Quanto às doenças, um bloqueio nesse chakra pode acarretar problemas visuais, auditivos e bloqueios mentais de vários tipos, desde atraso do desenvolvimento intelectual até perda de memória. Ainda pode gerar uma inadequação à realidade terrena e acesso sem controle às personalidades passadas, que geram uma esquizofrenia. Música que ajuda ele: Bach e cantos sacros. Vejam que aqui já não tem mais batuque, aqui não tem mais nem ritmo, mas agora aqui é só melodia, cada vez
mais divina. E as atividades que ajudam ele? Todas as atividades mentais. Praticar Jnana Yoga, Yantra Yoga e meditação principalmente. São coisas muito boas para esse chakra. E chegamos ao topo da cabeça. O sétimo chakra, que é o coronário, ele afeta todas as funções do cérebro, controla todos os demais chakras, trabalha a relação do homem com Deus e com seu Deus interior, permite a abertura da consciência cósmica e na humanidade ele é um chakra pouco desenvolvido ainda, pois representa a força da vontade espiritual e a relação do homem com a natureza e com o cosmos em geral. Muito bem. Principal característica, está localizado no topo da cabeça, bem no cocuruto lá, onde é que a nossa vozinha não deixava botar a mão na moleirinha lá, porque a moleirinha é frágil, é a última peça do corpo que endurece. Bom, palavra-chave, espiritualidade. Órgão motor, olho esquerdo. Órgãos relacionados, o hemisfério cerebral esquerdo e o córtex cerebral e a glândula pineal, considerada por Descartes como a sede da alma. A cor dele é violeta, o planeta é Saturno e Netuno, os cristais ametista, quartzo branco e diamante. Os aromas, o líbano, lótus, lírio, angélicas, lavanda e alfazema. O raio é o sétimo raio, a energia é o forrá, o prana e a kundalini. Os sentimentos, fé, espiritualidade, integração espiritual. As patologias, quando em desarmonia, provoca distonia entre corpo e espírito, o que leva a distúrbios mentais, neuroses, psicoses, quadros convulsivos, epilepsia e amnésia. Quanto a doenças, quando bloqueado, ele sugere doenças graves, tais como câncer, AIDS, obsessão espiritual, doenças de origem neurológicas e infecções severas. A música é o silêncio, sem música. Atividade, caminhada na montanha ajuda muito e meditação, todas as meditações que forem possíveis. Bom, depois desses, nós vamos para o chakra humeral. Vou passar esse filmezinho para vocês aqui. Boa noite a todos. Já encerramos o estudo dos 7 chakras principais, mas a Maria Helena me pediu que falasse do chakra humeral, que é um chakra muito pouco conhecido e que não está incluído na relação dos chakras principais. O chakra humeral situa-se nas costas e tem ligação direta ao úmero, como o próprio nome indica. Está na altura da omoplata esquerda, entre e sobre o pulmão esquerdo. É um chakra espiritual, pois é através dele que as energias se conectam. É o chakra mediúnico e de proteção, porque equilibra as energias positivas e negativas em excesso. Logo se prevê a sua importância, assim como o porquê de nossas dores nas costas. É um gerenciador energético. É através dele que recebemos, em primeiro lugar, todos os contatos espirituais. É composto de 2 hélices ou pétalas que giram no sentido horário, quando captam energias na incorporação, e no sentido anti-horário, quando repelem energias na desincorporação. Tem coloração variável, mas o azul e o verde são predominantes. Oscila entre as outros matizes de acordo com a energia que está sendo captada. É um chakra desenvolvido apenas em algumas pessoas e o seu formato é de uma lemniscata, um 8 deitado ou símbolo do infinito. E os antigos o descreviam como asas de seres iluminados. Em equilíbrio, tem a cor azul celeste, mas quando estamos enfraquecidos, a cor predominante é o amarelo. Assim como todos os outros chakras, o humeral
situa-se na periferia do corpo físico, que, por sua vez, envolve e extrapola o corpo físico em cerca de 5 a 10 centímetros e está localizado nas costas. É ligado ao corpo físico através do correspondente plexo solar e desce para os membros superiores, braços, antebraços e mãos. Localiza-se no terço médio da omoplata esquerda e desenvolve a capacidade da pessoa entrar em contato com vibrações mais sutis e capaz de filtrar essas energias. Fica exatamente a 180 graus do chakra cardíaco. Esse é um chakra extremamente importante para avaliarmos se estamos com algum problema espiritual. Ele mantém a nossa individualidade e rege todas as energias que habitam o nosso espaço e as organiza. Ele também processa as energias do ambiente e filtra as energias densas que transitam no nosso campo energético. Quanto mais percebemos e desenvolvemos as nossas qualidades vibratórias, mais estaremos trabalhando no chakra humeral. Em uma leitura energética, ele serve como parâmetro para que possamos entender se a pessoa está com algum tipo de contaminação energética. Basicamente, o chakra humeral desarmoniza-se em razão dos seguintes fatores: vivência de padrões pessimistas, negativos e derrotistas, quando a pessoa está tão desarmonizada, com buracos áuricos, que acaba ficando exposta à energia dos ambientes ou à energia de pessoas com vibrações inferiores, e por energias intrusas ou espíritos obsessores. Na psicografia mecânica, o guia ou mentor espiritual faz a indispensável ligação magnética do seu corpo astral ao chakra humeral etérico do seu médium mecânico, o que lhe possibilita assumir o controle total dos braços, antebraços e mãos do corpo físico do médium. Uma vez conectado magneticamente ao seu médium mecânico, o mentor ou guia mediúnico pode utilizar as mãos do corpo físico do médium para escrever o que quiser, sem a interferência do medianeiro. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Muito bem. Nós aqui terminamos a parte da anatomofisiologia sutil, que tratou dos corpos etéricos, os corpos, as energias, né, Forra, Prana, Kundalini e os chakras. Então, essa seria a parte teórica da cromoterapia. Nós vimos a história, a anatomia humana e a anatomofisiologia. Agora nós precisamos começar realmente a trabalhar com a cromoterapia. Agora